Por que será que os dois primeiros filmes de Exterminador do Futuro resistiram tão bem à passagem do tempo? A resposta talvez pareça simples demais. É por causa da nostalgia. Ou então, é porque eram outros tempos. E o mais engraçado é que o primeiro filme passa a mensagem de que o futuro é inevitável. Já o segundo filme diz exatamente o oposto. E hoje nós vamos entender como o James Cameron colocou nos dois primeiros filmes uma tensão filosófica que a maioria das pessoas nunca percebeu conscientemente. A sensação de inevitabilidade. Quando o primeiro filme do Exterminador do Futuro foi lançado em 1984, ninguém imaginava o impacto que aquele filme causaria. E tem agora um detalhe sobre a origem desse filme, que a maioria das pessoas não sabe, mas que muda completamente como você enxerga o que Cameron conseguiu fazer. Ele teve a ideia durante a pós-produção de um dos filmes que ele estava gravando na época, o Piranha 2. E ele estava em Roma. Após ser demitido da produção, estava num apartamento, sozinho, sem dinheiro, sem projeto, ou seja, sem nada. E foi desse lugar que nasceu o roteiro de Exterminador do Futuro. E a produção teve que esperar aproximadamente 8 meses para começar as gravações com o grande Arnold Schwarzenegger. E Cameron usou esse tempo para desenhar os storyboards, cada cena do filme à mão. E ele fez tudo porque não tinha dinheiro para contratar um designer. Agora que eu estou mesmo sentindo o próprio James Cameron, porque eu também não tenho dinheiro para pagar pessoas e preciso fazer esses vídeos sozinhos. Mas vamos lá. O diretor que criou um dos maiores blockbusters da história desenhou tudo sozinho, num apartamento, com menos de 7 milhões de dólares de orçamento. Essa é uma produção que qualquer estúdio grande recusaria sem pensar duas vezes. E o mais curioso é que o James Cameron entendeu algo que diretores com muito mais dinheiro nunca conseguiram entender. É que o medo não está no excesso visual. Ele está no que você não mostra, ou seja, nas lacunas que ficam dentro dos efeitos visuais. O futuro pós-apocalíptico, ele só aparece em flashbacks, ou seja, em flashes, né? As máquinas esmagando crânios, a humanidade vivendo escondida, parecendo como ratos escondidos em esconderijos, um mundo que parece completamente perdido e desolado. E o filme mostra pouco, mas faz você imaginar muita coisa. E aquele mundo parece enorme, exatamente porque o James Cameron não tentou nos mostrar tudo o que acontecia naquele futuro apocalíptico. Mas o que realmente define o primeiro filme não é apenas a atmosfera, e sim o roteiro. E sendo bem justo, especificamente o paradoxo que está escondido no centro de tudo. Ou seja, Kyle Reese não voltou ao passado para mudar o futuro. Ele volta para fazer o futuro acontecer. Pensa nisso por um segundo. John Connor, o líder da resistência, o homem que vai salvar a humanidade, só existe porque Kyle Reese voltou ao passado e se tornou o pai dele. E Kyle só volta porque John manda ele de volta. E John só existe porque Kyle voltou. É um círculo perfeito, que não tem começo e que também não tem fim. É um paradoxo temporal fechado, onde cada evento é simultaneamente a causa e a consequência de si mesmo. E isso tem até um nome. Filósofos e físicos chamam isso de paradoxo de Bootstrap, ou seja, quando algo existe num loop temporal sem ter uma origem clara. Quem criou esse ciclo? A resposta é ninguém, ele simplesmente existe. E o Cameron não usou isso para parecer alguém inteligente demais. Ele usou porque o paradoxo de Bootstrap reforça exatamente a filosofia do primeiro filme. O futuro já está escrito
não existe ponto de partida. O destino é um círculo que nunca começa e que nunca termina. E o filme não fica explicando isso toda hora. Cameron respeita a nossa inteligência, ou seja, respeita a inteligência daqueles que estão assistindo. Tudo vai se encaixando naturalmente, sem textos toda hora, sem explicações o tempo todo. A foto da Sarah Connor, a história que John contava sobre a mãe, o amor que o Kyle sente por alguém que nunca conheceu. E é no final que a gente percebe que estava assistindo não a um filme, mas um destino se cumprindo desde o início até o final. Ou seja, o futuro não pode ser mudado. O que vai acontecer, já aconteceu. E essa é a filosofia do primeiro filme. E ela cria aquela sensação de inevitabilidade, que persiste em cada cena. A sensação de que não importa o que Sarah faça, o T-800 vai continuar vindo. E não é porque ele é somente forte, mas porque o destino já foi escrito. E agora, o T-800 não funciona apenas porque ele é forte. Funciona porque parece vazio, ele parece frio, ou seja, sem hesitação e sem nenhuma emoção. O Arnold pegou todas as limitações dele como ator. O jeitão duro de falar, o olhar parado, a expressão que nunca muda e transformou em algo perfeito para o personagem. E aquilo já não parecia mais uma atuação, parecia uma máquina de verdade. E é exatamente isso que torna a perseguição aterrorizante de um jeito que nenhum efeito especial conseguiria fazer sozinho. Ou seja, a filosofia é clara: destino inevitável, círculo fechado. E aí o Cameron faz uma coisa que ninguém esperava. Mas antes de continuar, se tem uma coisa que Exterminador do Futuro ensinou pra gente é que tecnologia pode ser absurdamente assustadora. Mas enquanto a Skynet ainda não dominou a humanidade, pelo menos a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor e assistir esses filmes com um headset realmente bom. Muda completamente a nossa experiência. Os graves e as explosões ou a ambientação daquele futuro destruído fica muito mais pesado. E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. Cada compra pelo link ajuda demais o canal, não somente a crescer, mas também a evoluir tecnologicamente. A virada que ninguém percebeu. Exterminador do Futuro 2 começa com uma premissa idêntica ao primeiro filme. Uma máquina que vem do futuro para matar. A perseguição irá acontecer novamente. E já nos primeiros minutos parece que James Cameron vai repetir a forma. Mesmos elementos, mesma estrutura, mas agora ele tem um orçamento muito maior, a tecnologia, as explosões e os efeitos especiais agora vão ultrapassar o que o primeiro tinha nos mostrado. E eu também não vejo a hora disso acontecer aqui no canal. Mas agora o Cameron vai na contramão, porque tem uma frase no segundo filme que muda completamente. Uma frase que, se você não prestar atenção, é uma declaração direta de guerra contra a filosofia do primeiro filme. Não há destino senão o que fazemos para nós. Ela pretende mudar o futuro. Não sei, acho que sim. Vamos lá, para tudo. Pensa no que isso realmente significa. O primeiro filme inteiro foi construído em cima da ideia de que o futuro é inevitável. Que o paradoxo de Bootstrap é um círculo fechado que não pode ser quebrado. Que John Connor existe porque Kyle Reese voltou. E que Kyle voltou porque John o mandou. E assim por diante, para sempre. E agora chega o segundo filme e diz: não, você pode mudar. O dia do julgamento pode ser evitado. O futuro não está escrito. Isso não é uma continuação. É uma resposta. Uma refutação direta. E o mais impressionante é que o Cameron faz isso usando exatamente os mesmos elementos do primeiro filme. Ou seja, o T-800, a perseguição, a Skynet, mas transforma completamente a emoção
por trás de tudo. O primeiro filme dá medo porque você sente que nada pode ser feito. O segundo é o completamente oposto, dá esperança. E esperança é muito mais difícil de sustentar narrativamente. Porque esperança exige que as apostas sejam reais, que a possibilidade de falhar seja genuína, que você acredite que o apocalipse pode de fato acontecer, mesmo sabendo que os heróis vão tentar evitar a qualquer preço. Ou seja, o Cameron conseguiu isso de um jeito que parecia quase que impossível. De vítima a profeta. E agora, vamos lá. Ninguém carrega esse peso melhor do que a Sarah Connor. No primeiro filme, ela é a vítima, a pessoa comum que não pediu para estar no centro de uma guerra que ainda nem sequer começou. Ou seja, você torce por ela porque ela está claramente em desvantagem total, desarmada e sem nenhuma experiência. Agora, no segundo, ela é outra coisa completamente diferente. Ela é alguém que sabe a verdade sobre o futuro e não consegue fazer ninguém acreditar. E agora imagina isso por apenas um segundo. Você sabe que em alguns anos máquinas vão destruir a humanidade. Se bem que a gente vive com esse pensamento constante o tempo todo. Mas vamos lá. Você sabe o dia, a hora, como vai acontecer. E quando tenta contar para as pessoas, te colocam simplesmente num hospício. Claro que colocariam. Claro que ninguém acreditaria. A questão não é se ela está certa. Ela está. A questão é o custo de carregar uma verdade que o mundo inteiro não consegue processar. Sarah Connor, do segundo filme, não é uma heroína de ação. É uma pessoa destruída por saber demais. E a Linda Hamilton entrega isso de um jeito que vai além da atuação. A gente sente o peso de anos de paranoia, treinamento e solidão em cada cena. E ela não está bem. E o roteiro não tenta esconder isso. Ela às vezes é assustadora, fria e capaz de coisas que te fazem questionar se ela ainda é a pessoa que a gente conheceu no primeiro filme. E esse é exatamente o ponto, porque carregar o peso do futuro muda completamente uma pessoa. E o Cameron não teve medo de mostrar isso. 2 tipos de terror. E aqui está a decisão mais arriscada de Exterminador do Futuro 2. E é a que mais paga. Transformar o T-800 em protetor. Vamos lá, pensa no risco disso. Você pega a máquina que aterrorizou o público inteiro no primeiro filme. Coloca ela do lado dos heróis. Você está arriscando destruir completamente o que tornava o personagem assustador. Arriscando criar um robô bonzinho, genérico, que não serve para nada narrativamente. Mas Cameron não fez isso. O T-800 aprende comportamento humano durante o filme. Não humanidade, apenas comportamento. E a diferença é tudo. Ele imita gestos, aprende gírias. E se quiser se livrar de alguém, diga hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Tenta entender por que humanos choram. O que há com seus olhos? Não é nada. Mas nunca deixa de parecer uma máquina tentando decifrar o que significa ser seres humanos. E é exatamente isso que torna o arco do John Connor tão poderoso. Você assiste uma criança ensinando uma máquina a ser humano, enquanto essa mesma criança aprende que o futuro pode ser diferente. Os dois estão aprendendo a mesma coisa de formas completamente opostas. Mas Cameron sabia que, sem uma ameaça real, não existe o drama. Então, ele precisava de um novo terror. E é onde que aparece o T-1000. É genial por um motivo que vai muito além dos efeitos. Sabe como o James Cameron escolheu o visual do metal líquido? Ele e a equipe da ILM
perceberam que o CGI da época tinha uma limitação séria. Não conseguiria replicar superfícies comuns de forma convincente. Então, Cameron fez o oposto do que qualquer um esperaria, escolheu o Mercúrio como referência visual, justamente porque Mercúrio não parece real na vida real. A limitação tecnológica virou a identidade do personagem. E agora tem um outro detalhe que a maioria ainda não sabe. Dos 15 minutos totais em que o T-1000 usa seus poderes no filme, apenas 6 foram feitos em CGI puro. Os outros 9 foram efeitos práticos, bonecos, próteses e puppets criados pela Stan Winston Studio. O efeito mais revolucionário do cinema da época era majoritariamente analógico. Mas o que torna o T-1000 realmente genial não é a tecnologia. É o que ele representa dentro da filosofia do filme, onde o T-800 era terror pela rigidez, uma máquina imparável que nunca muda, nunca hesita e nunca para. O T-1000 é terror pela fluidez. Ele pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ameaça. Num mundo onde o primeiro filme dizia que o futuro era fixo e imutável, o T-1000 é a representação visual de um futuro que agora pode tomar qualquer forma. Não é apenas um efeito por efeito, é a tecnologia servindo perfeitamente ao argumento do filme. O dia do julgamento e o que Cameron entendeu. O dia do julgamento em Exterminador do Futuro aconteceria em 29 de agosto de 1997. Ou seja, na cabeça do James Cameron, a Skynet já teria assumido o controle da humanidade faz quase 3 décadas. Na época, isso parecia simplesmente um delírio de pura ficção científica. Inteligência artificial que desenvolve consciência própria e decide eliminar a humanidade como ameaça? Parece impossível? Bom, hoje a gente conversa com a IA praticamente todos os dias. Sistemas de inteligência artificial tomam decisões que afetam bilhões de pessoas. E a decisão sobre os riscos existenciais da IA, que era ficção científica em 1984, é uma conversa séria entre os maiores cientistas e tecnologistas do mundo. Então, o futuro do Cameron não se concretizou. A Skynet não lançou os mísseis. A humanidade ainda está aqui. Mas aí fica a dúvida. E se quem acertou não foi o James Cameron? E se quem acertou foram as irmãs Wachowski? E a gente já está vivendo dentro de uma realidade simulada. E essa conversa toda está acontecendo dentro da Matrix, sem que ninguém perceba. Aí, realmente não tenho o que fazer. Só torcer para que o Neo apareça logo e nos salve, não é mesmo? Mas voltando para o Cameron, né? Porque ele entendeu algo muito mais importante do que prever o futuro. O maior terror não é o que vem de fora, é o que a gente mesmo cria. E por isso esses filmes continuam extremamente relevantes décadas e décadas após os seus lançamentos. Não porque robôs assassinos são extremamente assustadores, mas porque a ideia de que nossas próprias criações possam nos superar, essa nunca deixou de ser real. E já que a gente está falando de um dos maiores ícones da cultura pop, o T-800 deixou de ser um personagem faz muito tempo. Ele virou um símbolo. E eu vou deixar na descrição o link para a action figure oficial. Os detalhes são absurdos e o acabamento é simplesmente incrível. É o tipo de item que qualquer fã olha e sabe que precisa na coleção. Link na descrição, tanto na Amazon quanto na Shopee. Você escolhe o que for melhor para você. Mas agora então vamos voltando à pergunta que foi no começo desse vídeo: por que os filmes se contradizem e por que isso os torna imortais? Porque Cameron teve a coragem de fazer algo que quase ninguém faz: criar uma continuação que discorda fundamentalmente do original, que pega a filosofia do primeiro filme, olha para ela e diz: e se a gente estiver errado? E se o destino não for inevitável?
O primeiro filme diz: o futuro está escrito. O paradoxo de Bootstrap é um círculo que não pode ser quebrado. Já o segundo filme diz: nada está escrito, você pode mudar tudo. E essa tensão vivida por personagens que carregam o peso de saber o futuro enquanto tentam reescrevê-los é o que nenhuma das sequências conseguiu replicar. Porque as sequências tentaram copiar os elementos, os robôs, as perseguições, o Arnoldão, a Skynet, tentaram copiar tudo, menos a pergunta. E sem a pergunta filosófica no centro, Exterminador do Futuro vira só mais um filme de ação. E filmes de ação envelhecem. Perguntas sobre destino e livre-arbítrio, essas são simplesmente eternas. Mas como Cameron tentou replicar essas fórmulas nos filmes seguintes, e porque não conseguiu, isso é assunto para um próximo vídeo. Me fala aqui nos comentários. Você acredita que o futuro de Exterminador do Futuro era inevitável? Ou realmente podia ser mudado? E qual dos dois filmes você prefere? Se curtiu, já sabe, né? Deixa o like, ajuda muito o canal. Compartilha esse vídeo com os seus grupos e até a próxima.